Todos nós sabemos que a frustração é inevitável em nossas vidas. As primeiras frustrações que o bebê experimenta, a maneira com que ele resolve essas frustrações é de fundamental importância para, numa fase ulterior, quando adulto, por exemplo, como ele encarará as inevitáveis frustrações, decepções, né, que ocorrerão em sua vida. Eu acho que a frustração, lá no mundo do bebê, lá no início da vida, nos primeiros anos de vida, para lembrar aqui até o título de um livro de René Spitz. Bion também se deteve um pouco sobre essa questão. Quando ele fala que o bebê tem uma preconcepção, eu acho que é isso, já não lembro muito bem. E que se essa preconcepção encontra o objeto preconcebido, ela vira uma concepção. Se ela não encontra o objeto preconcebido, gera uma frustração. Nesse momento, o aparelho mental do bebê começa a funcionar, porque ele precisa dar conta de um sentimento incômodo de não ter encontrado aquilo que ele procurava. Uma série de fantasias se desenrolam no interior dessa frustração. E será a capacidade maior ou menor do bebê resolver essa frustração que fará com que ele no futuro se torne um adulto mais ou menos capaz de suportar frustrações. Nós vemos situações críticas de agressões e se chegarmos perto para analisar a situação, nós encontramos uma equação muito simples. E que equação é essa? O indivíduo não suportou a frustração, por exemplo, do final de um relacionamento amoroso. E a resposta emocional a essa frustração é a violência. Então, nós nos damos conta de como a resolução da frustração no início da vida pode ter consequências extraordinariamente boas no futuro ou consequências dramáticas e trágicas. Esse início da vida, ele é muito decisivo na consolidação de respostas emocionais que nós adultos teremos no futuro. Mas eu dizia que eu enxergo duas possibilidades de resolver frustração. A primeira é a mais dolorosa de todas, que é a aceitação da realidade tal como a realidade se apresenta. O que está presente precisa ser honrado e aceito incondicionalmente e independente da minha vontade. Na verdade, o sofrimento deriva da contradição entre a minha vontade e aquilo que está presente. Aquilo que está presente não está nem um pouco preocupado com o que você acha ou deixa de achar em relação
a realidade presente. A realidade se impõe com toda a sua força, com toda a sua brutalidade. E cabe ao ego aceitar a presença da realidade, transformando a própria vontade, que era diferente daquilo que a realidade está trazendo. O exemplo mais simples seria: alguém ama alguém e este alguém amado chega para este alguém que ama e diz: eu não amo mais você e estou indo embora. Ou eu não amo mais você e agora amo uma outra pessoa e estou indo embora. Ou eu não tenho mais certeza se amo ou não você. Nos três casos, em gradações eventualmente diferentes, há uma situação de frustração e de sofrimento, porque aquele alguém que ama terá obrigatoriamente que aceitar a realidade, ainda que esta realidade doa imensamente dentro daquela pessoa que gostaria que as coisas não fossem daquela maneira como as coisas estão ali presentes. Então, essa pessoa que honra a realidade, esse indivíduo que honra a realidade, homem ou mulher, passa por um processo de luto. E qual é a natureza desse processo? É justamente essa, de aceitar uma condição não desejada, mas que se impôs com toda a força que a realidade tem. E a pessoa se submete àquele sofrimento, àquela dor, entendendo que ela não pode arbitrar sobre a vida da outra pessoa e não pode exigir da outra pessoa, né, que permaneça ali do seu lado só porque este alguém a ama. Aquele que deixou de ser amado precisa aceitar e reconhecer que deixou de ser amado e terá que conviver com essa realidade e atravessá-la. E não existe outra forma de fazer isso a não ser se enlutando. Então, repito, o indivíduo se enluta do que mesmo? Se enluta, né, não só de ter perdido o objeto querido e amado, como também se enluta de que seu desejo ou seu amor, né, não é capaz de reter, né, o objeto que disse que quer ir embora e foi. Então a pessoa sofre muito, né? Isso dói demais, né? Porque a pessoa tem que honrar essa realidade. Então essa é a solução que honra a realidade, né? Se essa pessoa trouxe do seu mundo infantil, né, memórias do amor, ela em algum momento vai pensar qualquer coisa do tipo: bom, mas existem outras pessoas no mundo, né? Então daqui a pouco vai que eu me envolvo com uma outra pessoa se envolve comigo, né? E aí eu experimento novamente, né, aquilo que eu achei que tivesse perdido, né? Então há uma esperança, há um núcleo dentro dessa pessoa que sofre, que chora, que dói, mas ao mesmo tempo há um núcleo de esperança, porque a pessoa sabe que se honrar a realidade, ela vai conseguir atravessar a realidade. Se ela se opor à realidade, ela ficará presa, então, no sofrimento, né? Então, a outra atitude inadequada, né, seria não aceitar a realidade, né? E os desdobramentos dessa recusa e dessa oposição
contra a realidade são inúmeros, né? Nós falamos no início do mais comum, que seria a violência, né? Uma violência explícita, né? Mas nós conhecemos muitos casos, todo mundo conhece muitos casos de pessoas que terminaram um relacionamento e acabam usando, não raramente, os próprios filhos como uma maneira de punir a outra pessoa pelo fato da outra pessoa ter desejado a separação, né? Então, a pessoa não aceita, né, que a situação terminou. Ela se sente rejeitada, ela não entende que as coisas podem acabar. E não é exatamente porque a pessoa foi rejeitada, é porque acabou o sentimento da outra pessoa, né? Ou a situação ficou muito difícil, o relacionamento, e a pessoa então preferiu terminar o relacionamento, né? Não se trata de uma rejeição direta à pessoa, se trata apenas de um término que alguém decidiu terminar. Mas o outro sente como uma rejeição, porque as feridas do passado são acordadas nesse momento. E como a pessoa se sente inconscientemente rejeitada, ela revivencia a rejeição, e uma defesa contra a dor da rejeição geralmente é a crueldade, geralmente é a maldade, geralmente é a vingança. Então a pessoa passa a se vingar, né, ininterruptamente do objeto ou daquela pessoa que fez ela lembrar de que ela se sentiu rejeitada, né, em algum momento da vida dela, né? Quando eu digo lembrar, eu não estou falando de uma lembrança consciente, é óbvio, né? Não pode lembrar quando eu era bebê, né? Mas a vivência, né, nos traz essa mensagem de que alguma coisa perturbadora aconteceu ali no início da vida e que eclode, né, de uma maneira eventualmente violenta, eventualmente destilada, né, sob forma de vingança, né, porque o indivíduo não conseguiu compreender que não houve rejeição, houve um final de um relacionamento, né, e não uma rejeição. Não é que o indivíduo não tenha valor, né, não tenha preciosidades, né, que não tenha importância, né. Não está ligado a nada disso, está ligado simplesmente a um término, né? Mas isso fica muito difícil da pessoa perceber, porque ela carrega consigo a fantasia da rejeição. Em geral, é uma fantasia. Então, essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é a construção de um refúgio psíquico, onde o indivíduo experimenta uma superioridade delirante em relação, né, ao objeto que decidiu romper o relacionamento, né? Então há uma postura de supremacia, né, de triunfo, de desprezo, né, como uma maneira de evitar a dor, né, do sentimento de rejeição que habita o profundo do indivíduo. Então nós estamos vendo que uma série de defesas primitivas podem ser atuadas quando o indivíduo, homem ou mulher, repito, né, está diante daquilo que pode ser chamado de angústia, né, de separação.